Primeira coisa é que quando a gente pratica meditações nessa linhagem de mindfulness, a gente não precisa acreditar em nada, a gente não precisa ter uma religião ou não ter uma religião, não tem nada a ver com isso. Não precisa ter uma roupa X, Y ou Z. Não precisa nem mesmo ter uma posição, uma pose definida, né? A gente pode fazer as nossas práticas em diferentes lugares, diferentes contextos, sem nenhuma preocupação em trazer fatores externos para a prática. As práticas, elas nos ajudam a nos conectarmos com nós mesmos. E são práticas que têm uma base científica no sentido de que elas vêm sendo estudadas por cientistas, né? Principalmente na área de neurociências, pessoal de psicologia, mas essas práticas não se originam daí, elas na verdade são práticas muito antigas, de milhares de anos, e que contemporaneamente têm sido utilizadas para garantir que a gente que tem uma certa curiosidade em relação à nossa vida, conheça melhor a nossa mente. E conhecendo melhor a nossa mente, nós começamos a ter uma série de melhoras, tanto no humor, quanto na saúde, na nossa capacidade de prestar atenção às coisas, mas a base fundamental, né, dessa prática é simplesmente a gente conhecer a nossa mente, porque a qualidade da nossa vida está muito relacionada à qualidade do que se passa na nossa mente. E no dia a dia, as crianças, os adolescentes, os adultos estão cada vez mais com a mente repleta de coisas, né? Esse falar constante na nossa mente. A gente tem a experiência de uma mente muito tagarela. Então, eu coloco para vocês a pergunta, né? Quando a gente ouve essa narrativa mental, quem é que está falando? Quem é que está falando conosco, né? E quem é que está ouvindo, né? Isso é uma questão muito básica, muito fundamental para essas práticas que nós fazemos. E quando a gente faz essas práticas de mindfulness, é muito importante que a gente, primeiro, tenha a disposição para estar onde a gente está. É uma coisa que tem que ser voluntária, né? A gente tem que estar com vontade de fazer. E tem que ter uma intenção ao fazer. Né? O que eu quero, o que eu trago comigo para essa prática hoje, né? Eu tenho que pensar o que eu quero obter dessa prática. E nós entramos na prática com curiosidade, então a gente não entra com um modelo em mente, e a gente se refere a isso como mente de iniciante, ou seja, a gente faz a prática e tem as experiências que tem, como se nunca tivesse tido essas experiências. Então a gente, por exemplo, vai falar na respiração, para observar a respiração. A gente vai observar a respiração como se fosse a primeira vez na vida que a gente observasse a nossa respiração. E, na verdade, é isso mesmo, né? Cada vez que a gente respira é uma respiração diferente. Não tem como a gente respirar a mesma respiração mais de uma vez. Então, para cada coisa que a gente faz, a gente traz essa curiosidade. E traz também uma abertura. A gente não está aqui para se julgar, muito antes pelo contrário, né? Então, sem ter nenhuma expectativa, sem julgar se é positivo, se é negativo, né? Sem trazer
essas qualidades, mas simplesmente tentando observar a experiência que a gente está tendo. O que se passa no meu corpo naquele momento? Né? O que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo? Então, a gente traz essa abertura, essa curiosidade, o não julgamento e a gentileza também. Né? Então, ao longo da prática, a gente vai se distrair milhares de vezes. Então, ao invés de a gente se irritar e criar mais diálogo interior, de punição, de julgamento de si mesmo, a gente fica tranquilo e gentil consigo mesmo. E se a gente se perder, sempre tem a oportunidade de voltar. Então, uma coisa muito boa dessa prática é que a gente não tem uma circunstância em que se diz você pode fazer 5 tentativas e acabou. Não é assim. A gente faz quantas forem necessárias. E a gente sempre volta. A gente se perde, a gente volta. E está tudo certo. Ok?